Muito bem, estamos chegando com o nosso podcast, nosso Primeira Hora desta semana, e a gente vai falar aí sobre, nesta noite, vamos falar aí sobre a questão de direitos imobiliários e também a regularização de imóveis. Estamos recebendo hoje aqui a advogada Natália Galina, que vai falar conosco a respeito desses temas tão importantes na vida do brasileiro, na vida de todos nós, evidentemente, né? E não só aqui de Pato Branco, mas também de toda a nossa região. Antes de mais nada, Natália, bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, boa noite, tudo certo? Tudo bem, e você? Bom, especialista em direito imobiliário. Isso mesmo. Um setor que cresce bastante e, consequentemente, os problemas também. Também crescem, exatamente. A minha atuação, então, ela é justamente voltada para essa parte Um pouquinho mais próximo aqui, Natália, para captar bem isso aí. A minha atuação, então, ela é voltada para essa parte de regularização de imóveis, o direito imobiliário em si. Certo. Né? Eu atuo normalmente na área extrajudicial e preventiva, que é justamente para a gente não chegar de ter que acionar o judiciário, então a gente economizar aí tempo e dinheiro, tanto do cliente quanto do próprio escritório de advocacia, resolvendo demandas de forma extrajudicial. Então, isso é bem interessante também. A gente vê que as pessoas cada vez mais vêm buscando essa opção de resolver os seus problemas de uma forma amigável, evitando o conflito judiciário que a gente tem hoje, que leva aí uma média de 4 a 5 anos para se resolver. Quando a gente está falando de demandas mais leves, né, menos complexas, e também até mesmo na área preventiva, a gente evitar que certos riscos, que certos problemas aconteçam. Então, isso é bem interessante e a gente consegue justamente ver aí uma procura maior nesse ponto. É evidente que o primeiro passo que vem é a questão da herança, mas não é só isso, né? Tem a questão de uma regularização, seja de um terreno que invadiu, quais são, vamos dizer assim, os maiores, os recordistas aí de problemas nessa linha inicialmente, claro que são muitos. São vários, mas justamente como você falou, hoje a gente tem bastante questão de herança não resolvida, né? A pessoa, às vezes ali um ente querido vem a falecer e aí vai deixando para depois e fica aquele patrimônio ali parado, né? Principalmente quando a gente está falando de imóveis. A gente também tem a questão de compra e venda de imóvel feita somente por contratos de gaveta, não é feito nem a escritura pública, aí muito menos levado para o registro de imóveis, né, para fazer o registro na matrícula. Hoje tem a questão, aproveitando esse gancho aí, que tem a atualização de valores, né? Que às vezes o contrato de gaveta é muito abaixo do mercado. Exatamente. E aí o que acontece? Às vezes você fez o contrato lá muito tempo atrás, vai escriturar agora, então você precisa naturalmente fazer aquela escritura conforme o valor hoje, o valor venal daquele imóvel, né? Então, são N situações que a gente precisa aí elencar numa regularização de imóveis. E, então, além dessa parte da compra e venda e da herança, a gente tem um vizinho que invade ali a parte do outro, a gente tem justamente, novamente, nessa parte da compra e venda, a pessoa às vezes perdeu o contato com quem vendeu, ou a pessoa faleceu, os herdeiros não querem passar a escritura pública, então aí a gente tem mais um ponto de regularização. Então são N situações. Exatamente, N problemas que você vai deixando, e aí chega num ponto que você precisa vender aquele imóvel, precisa até mesmo financiar, né? E o banco hoje em dia ele não aceita você financiar, dar como garantia um imóvel que ele não está 100% regularizado. Exatamente. Então essa é uma grande problemática aí. Sem contar que hoje, se a gente vai falar de imóvel regular, né, que está totalmente regularizado, a gente está falando de um imóvel que tem o seu valor aí até 35% majorado, aumento, exatamente, um aumento de até 35% no valor de mercado. Por ele estar apto, né, a qualquer tipo de negociação. Exatamente. Seja na linha de crédito, seja para venda. Exatamente. E a questão é evidente, né? A gente falou aqui com referência a invadir o lote do vizinho, né? Seja um metro, um palmo, enfim, não importa quanto, né? Sim. Os problemas, eles aparecem nessa... Aparece. E mesmo, por exemplo, seja uma calha que acaba a água indo
está caindo para o outro lado, ou questão de muro. Então, aí a gente entra um pouco mais para a parte dos direitos de vizinhança, que a gente chama, né? Mas isso é muito real também. Briga de vizinhos, às vezes até vizinhos ali que tem um imóvel próximo ao outro, barulho, a calha, a água está escorrendo aqui, o muro começou a quebrar. Então, tem toda essa questão já partindo um pouco mais para o lado do direito de vizinhança, mas ainda assim ali com um pé no imobiliário. Aproveitando a questão do muro, a responsabilidade é de quem? De ambos? Depende. Hoje a gente tem uma decisão, inclusive recente, dessa semana, até depois eu posso me certificar ali, do STJ a respeito da construção do muro. De quem é a responsabilidade de arcar com esse valor? Hoje a gente tem uma decisão que é de ambos, né? Se não existe um muro ali e precisa murar, até para dividir qual é a área de quem, hoje existe essa decisão dizendo que na linha, ambos precisam arcar com os valores. Agora, se um não quiser, aí faz pro lado de dentro e faz individual. Exatamente. Uhum. Aí para não ter problema. Exatamente. Que deve ocorrer mais isso. E o que acontece? Hoje, se você não tem um muro, se você não tem ali uma divisa fixa, é muito fácil de pouco em pouco alguém ir passando um pouco para o teu lado ou algo nesse sentido, né? Então, essa divisa ela é muito importante de ser feita, né? Tanto para imóvel urbano quanto para imóvel rural. São casos corriqueiros, né? Que está no dia a dia de todo mundo, né? Exatamente. Uma outra questão, né? Voltando até na questão da herança, porque aqui a gente vai Sim. Vamos caminhando, né, naquilo que a gente mais ou menos tem de conhecimento que existe de problemas. Herança, isso também, né, é uma questão bastante complicada quando não se faz o inventário antes. Faleceu um dos cônjuges, aí não se pode vender mais nada. Isso. O que acontece hoje? Quando a gente está falando ali de um casal proprietário de um imóvel que até possivelmente aí tenha filhos, se esse cônjuge que vem a falecer, né, eles têm um imóvel, aí a gente passa para toda uma análise primeiro. Qual era o regime de casamento? Qual era a comunhão de casamento? Era universal? Era a separação total de bens? A parcial? Então, primeiro a gente precisa analisar esse ponto para saber aí para que lado que você vai dentro da linha sucessória. Porque ainda tem tudo isso. Então, você precisa avaliar se aquele cônjuge que ficou, ele vai ser meeiro, que a gente chama, ou não, ou vai ser só herdeiro e concorrer ali na herança com os filhos. Então, quando a gente fala, e como a gente mencionou antes, é muito comum que quando um ente querido vem a falecer, a gente vá deixando para fazer a partilha e aquilo vai ficando, até muitas vezes para evitar brigas, né, dentro da família. Quando você pega depois para analisar essa questão, normalmente essa pessoa já vem ali com o intuito, eu preciso vender esse imóvel, eu preciso financiar, né, dar em garantia, aí a gente tem que voltar para toda uma análise ali de qual era o regime daquele casamento, para aí saber para quem que vai passar o quê, né? E o interessante além de você ter a partilha legal, que a gente chama, que é aquilo que a lei traz, você também pode escolher. O filho X fica com tal imóvel, o filho Y com outro. Existe essa possibilidade de acordo, porém, sempre lembrando que quando você altera aí, a forma legal da partilha, aí normalmente já incide um imposto de doação, que a gente chama, que é o mesmo, hoje a gente tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é do inventário, e de doação. E aí, quando você altera essa partilha, automaticamente vai incidir o imposto ali nessa parte que foi alterada. Certo. Então, isso tem que cuidar também. E quanto mais tempo você demora para fazer, mais oneroso fica. Porque aí a gente está falando, em muitos estados hoje, no Brasil é bem recente essa questão, mas em muitos estados você tem ali um período de tantos dias para iniciar, dar a abertura àquele inventário, caso contrário, você paga uma multa para o estado. Sim. Então tem tudo isso. Quanto mais demora, mais oneroso fica. E são impostos, né? Exatamente, e precisa pagar. E uma hora ou outra vai pagar, né? Vai pagar. No momento da venda, da transição, enfim, da regularização dele, né? Sim. E isso independe que seja só imóvel, né?
Sim, pode falar qualquer bem. Qualquer bem. Indo para a parte de sucessão Independente mesmo, de valor, né? Seja ele de 10 mil ou de... Exatamente, vai pagar. E aí 100 você mil. sempre paga em cima do milhão. valor daquele patrimônio. Se a gente está falando de um carro aí que vale 20 mil reais e você precisa partilhar, o imposto dele vai ser 4% aqui no Paraná, né? Sim. Hoje, 4% em cima do valor desse bem. E esses são os problemas mais corriqueiros, né? Sim, sim. E são diversos, como a gente falou hoje, tem diversos problemas de regularização, diversas formas de regularizar um imóvel, mas a parte da herança, que acontece muito, você deixar de partilhar aquele imóvel ou a compra e venda hoje são os maiores problemas que eu vejo que fica para trás. Sim. E a compra e venda, a gente entra naquela questão de, justamente hoje a gente tem aí 50% de todos os imóveis do país irregulares, porque falta uma escritura pública para colocar o nome daquele comprador na matrícula do imóvel. E essa escritura, às vezes, ela é por uma licença ambiental? Pode ocorrer? Não, na verdade o que acontece é a escritura pública é justamente a escritura pública de compra e venda. Sim. Né? A gente tem Você já tem a obra porque já foi autorizado por todos. Isso, exatamente. Mas pode ocorrer, Normalmente né? pode ocorrer. Porque o que muito bem acontece hoje é justamente você construir uma casa sem a licença da prefeitura, sem a permissão, ou você desmatar um pedaço, árvores, enfim, para construir, e aí você entra nessa parte ambiental, e acontece muito, são formas de imóveis irregulares que a gente tem, bem comum. Questão de locação, que hoje, né, por exemplo, Pato Branco é uma cidade polo na educação, saúde, enfim, e tem muito disso, né? Sim. E, invariavelmente, acontece de água, luz, independente que hoje seja no nome, né? Sim. No terceiro, mas sempre fica complicado. Fica. Também tem questões disso, né? Tem. Na locação. A parte, exatamente. Quando a gente fala da locação em si, aí a gente vai mais para uma parte contratual e você também é amparado por outra legislação, Sim. que a gente chama da lei do inquilinato, né? E o que acontece? Hoje você tem a possibilidade de colocar em contrato cláusulas dizendo que é o locatário, né? A pessoa que vai ali morar no imóvel, que fica responsável pela água, pela luz, pelo imposto, inclusive pelo IPTU. Então, tudo isso você tem que sim colocar em contrato para proteger o proprietário do imóvel. Aí, a pessoa vai sair do imóvel, nunca pagou o IPTU. Você tem a possibilidade de fazer essa cobrança, porque no contrato estava dizendo isso, né? Então, quando a gente fala aí propriamente da locação ou da compra e venda, indo para uma parte mais contratual, tem muitos aspectos, muitos pontos que a gente precisa considerar e que tem que estar em cláusulas, e muitas vezes as pessoas não sabem disso, para poder amparar e proteger tanto o locador quanto o locatário. Essa questão da regularização, né, dos imóveis também, para não chegar, vamos dizer assim, evidente, procura sempre um profissional da área para não chegar na questão da né, para ir para a justiça. Sim, sim. O quanto antes, na verdade. Isso, exatamente. Porque o que acontece hoje, voltando para a parte que a gente falou ali das obras, quando você pega a regularização de obras, hoje a gente vê cada vez mais notícias de prefeituras demolindo imóveis. Até semana passada saiu um vídeo no Instagram, estava viralizando ali um vídeo no Instagram de vários imóveis de luxo sendo demolidos num loteamento litoral, específico. né? Exatamente. Lá em Florianópolis. E o que acontece? Para você demolir um imóvel não é tão fácil. A prefeitura ela não pode chegar e derrubar o teu imóvel, não. Tem todo um processo antes. Tem um aviso que aquela obra está irregular, tem um embargo da obra, né? Então tem todo um processo e aí vai para um processo judicial para poder liberar aquela demolição. Então o imóvel não vai simplesmente um dia a prefeitura vai chegar lá, bater no teu imóvel e demolir ele. Não, existe todo um processo administrativo e um processo justamente judicial antes, né? Então você tem aviso, você tem a prefeitura dizendo, você precisa regularizar essa obra aqui, não está certo. Então para chegar num nível desse precisa ter passado justamente por todo um processo judicial. Então, chegar nessa fase de processo judicial, que é muito mais onerosa, que leva muito mais tempo, já passou por vários outros pontos, por exemplo, a via extrajudicial, ou nessa parte da obra, um processo administrativo. Então, pelo menos na minha forma de atuação, e aí depende de cada profissional, de cada formato de atuação, mas na minha em específico,
ela é voltada para o extrajudicial, justamente para evitar a todo custo uma briga na justiça. Sim. Né? Mas aí a gente tem profissionais especializados somente em demandas judiciais, o que é de extrema importância também, e aí vai de cada atuação. Perfeitamente. Até porque independente do imóvel, né, ele pode estar, vamos dizer assim, de um valor, né, bastante considerável, quanto também o problema vamos dizer assim, exceto do valor, né? Sim, o problema é o mesmo. O problema é o mesmo, exatamente. Como a gente vê imóveis de valores mais baixos sendo demolidos, a gente tem vídeos aí mostrando imóveis de luxo, né? Onde automaticamente a pessoa ela tem muito mais informação, exatamente, poder de fazer com que aquele processo, aquele imóvel seja regularizado, né? Mas acontece com todo mundo. Não tenho dúvida. É evidente que vamos dizer assim, no dia a dia, como você disse, é um percentual muito alto aí de 5, quase 50% não regularizado. 50% 50% irregulares. Pois é. Aí realmente é um problema porque mesmo agora, talvez, né, os próximos municípios com loteamentos novos, tem uma outra orientação, se atentando mais também à legislação, sim, né? Sim. E é bem importante os corretores, né, que hoje também trazem exatamente, é bem importante essa conscientização em massa, digamos assim, tanto por parte do corretor de imóveis, o próprio município, o comprador de um imóvel. Eu bato bastante na tecla da análise de riscos, que a gente chama, antes de você fazer uma compra e venda de um imóvel, Sim. por exemplo. O que significa essa análise de riscos? É você pegar a matrícula do imóvel, analisar como que está, se essa pessoa que está te devendo, ela tem o nome na matrícula ou não, se tem dívidas, como que está de fato esse imóvel e o vendedor. Sim. Até para você prevenir de possíveis riscos e daqui a pouco lá na frente acabar perdendo o imóvel por algo que poderia ter sido evitado. Mas aí pesa duas situações, né? Uma é a questão do investidor e a outra é a questão da necessidade, às vezes, do cidadão ter lá um imóvel para morar, exatamente. seja casa, né? Exatamente. Então, aí ele acaba pagando, né, uma entrada, mas depois acaba perdendo essa... Sim, acaba perdendo por alguma questão de irregularidade, tanto com o imóvel ou tendo uma dor mesmo... de cabeça, né? Exatamente, ou até mesmo com o vendedor, com o próprio vendedor. Às vezes, essa pessoa que está te vendendo tem uma dívida, e aí você compra, sabe que essa dívida existe, por exemplo, e acaba aí entrando numa fraude à execução ou fraude contra credores. Então, é bem importante essa conscientização em massa, tanto dos investidores, corretores de imóveis, outros advogados, enfim, para evitar que essas dores de cabeça justamente venham a acontecer, né? São questões aí que tem que estar preparado, né? E sabendo, hoje, claro, com o nível de informação que tem, mas sempre tem, né, os menos... Sim. Né, informados. Menos informados, mais desavisados, enfim. Isso aí. É uma série de questões. Nessa linha, né, de regularização, imóvel comercial, residencial, não tem diferença ali na questão, né? A gente tem imóveis irregulares comercial ou não, né? Enfim, o que mais faz a diferença, digamos, que a gente tem aí de formas de regularizar um imóvel é a questão se a gente está falando de um imóvel urbano ou de um imóvel rural. Aí existem formas diferentes de você resolver um problema. Por exemplo, um imóvel rural, hoje, aqui no Paraná, a gente tem a possibilidade de fazer a extremação, que a gente chama, que é você conseguir destacar ali um pedaço de área de um imóvel grande, com vários proprietários, e levar por uma matrícula única, digamos assim, né, de um modo bem resumido. Para imóveis urbanos, a gente não tem no Paraná a possibilidade de extremação. Aí a gente tem um desmembramento, uma extinção de condomínio. Então, a maior diferença hoje nesses formatos é se ele é rural ou urbano. Mas, no geral, entre comercial, residencial, só lote, enfim, aí são diversos problemas diferentes, mas que ali é mais ou menos a mesma coisa. E o período, né, para regularização disso? Aí depende muito, né, das partes, né? Depende muito. Você pode comprar exatamente. Tá ali interessado em comprar um imóvel, já regularizar, às vezes até ali na própria negociação da compra e venda. Viu que o imóvel está irregular, beleza, vamos negociar um valor mais baixo, né? Vamos fazer dessa forma e eu regularizo, deixo tudo certo. Ou comprou depois de anos, vai buscar regularizar. Quanto ao tempo, não tem muita questão.
O único ponto importante é que vai depender se a prefeitura já notificou a respeito daquela irregularidade, se vai precisar, dependendo aí da forma de regularização, pagar alguma multa ou não, né? Que às vezes o município, você não tem, por exemplo, você construiu num lugar onde você não podia, você não pegou autorização, vai lá no município, lá na prefeitura, para regularizar, acaba tendo que pagar uma multa. Sim. Existe essa possibilidade. O que a gente tem em vários municípios para incentivar a regularização é justamente em certos períodos do ano, existe lá uma lei que possibilite que você regularize o teu imóvel isento totalmente das multas. Então, vários municípios trazem esses incentivos justamente para que a pessoa não deixe de regularizar só por conta do valor que teria que pagar a mais, né? Bom, questão aí, a gente vai falar sobre muito essa questão da regularização. O uso capião é uma outra forma também. Exatamente. Uhum. Também de regularização do imóvel? Isso. A uso capião, ela é uma forma também de regularizar o imóvel, porém ela não é no sentido que as pessoas acham hoje. O que acontece? Normalmente os clientes chegam com a ideia de que eu tenho um imóvel irregular, vamos fazer uma uso capião. Às vezes, a uso capião ela é um instrumento que não vai ser tão rápido para resolver o teu problema, por exemplo. Existem outras formas. Hoje, no direito imobiliário, a gente brinca que a uso capião ela é a última forma de regularização de imóveis que a gente vai buscar. Por quê? Na uso capião, a gente não tem o pagamento. Ela é uma forma primária que a gente chama de aquisição de imóvel. Então, você não paga o imposto. O que acontece, existem muitas decisões judiciais nesse sentido, é que normalmente as pessoas buscam a uso capião como forma de se esquivar de pagar esses impostos, né? Então, a gente tem um pouco desse receio. Mas, justamente como você falou, ela é uma forma de regularizar imóveis, ela é super possível, aí a gente passa por diversas formas de regularização, a gente tem a regularização ordinária, a extraordinária, o uso capião familiar, diversas formas, né? Mas é o extremo, vamos dizer assim. Exatamente, é a última forma que a gente busca, né? E aí, cada formato de uso capião existe ali um período de tempo, algumas regras que você precisa cumprir para ter aquele direito, né? Então, existe lá uma forma de uso capião que você precisa ter 15 anos de posse mansa e pacífica, que a gente chama, para ter o direito. Existe outro que com 5 anos você consegue. Então, tudo vai depender ali da análise do caso e da realidade daquele cliente. Por isso que sempre, como eu te falei, às vezes a pessoa chega, eu tenho um uso capião, eu preciso fazer, né? Qual que é o primeiro ponto? Você pegar a matrícula daquele imóvel, analisar, porque às vezes com algo muito mais simples e mais rápido você consegue resolver aquele problema. Exatamente. Mas aí, porque o uso capião, ele imagina assim, né? Assim, na última instância, e é a única forma que eu vou achar para regularizar. Uhum. Por isso precisa, né, procurar aí sempre profissionais para poder. Exatamente. Porque às vezes não precisa chegar nesse ponto. Ainda hoje, a uso capião ela está muito mais fácil, digamos assim, porque a gente tem agora uma regulamentação de que a uso capião ela pode ser feita pela via extrajudicial, né? Até então ela só podia ser feito com pedido no judiciário para o juiz. Então hoje no extrajudicial a gente tem essa possibilidade, o que facilita muito o processo, deixa ele muito mais rápido, né? Mas ainda assim a gente precisa analisar caso a caso para verificar, né, se é um caso de uso capião ou não. Muito bem, estamos conversando hoje aqui com a doutora Natália Galina, né, que é advogada especialista aí em direito imobiliário e regularização de imóveis. Um tema que é recorrente, talvez seja agora mais recente, mas até eu vou lhe perguntar, que é com relação aí, né, caso morte, imóvel, tal coisa, mas que por mais que seja um tanto quanto até inusitado, mas é real e existe, né? Que é a questão do relacionamento extraconjugal, que às vezes a amante, né, ou amante, enfim, vai em busca do direito. E hoje tem direito, né? Então, depende muito da situação, né? No direito a gente brinca que tudo depende. Tudo tem que... Porque o que acontece? Hoje, as pessoas buscam cada vez mais se instruir quanto a isso. Então, existe uma forma ali de você proteger todo esse patrimônio, evitando que, se eventualmente algum dos cônjuges tenha um relacionamento aí
extraconjugal seja nesse ponto, né? Então, a gente tem aí uma divergência muito grande de opiniões quanto a esse assunto, né? Porque aí se a gente para pensar que é um patrimônio que foi construído pela família, pelos esforços de ambos os cônjuges, não seria justo compartilhar com terceiro. Exatamente. Então, depende muito do caso, depende como que está essa situação, como era essa e qual é o nível, relação, né, de exatamente. relação, né? Então, é bem complicado dizer se tem direito ou não, até porque, como eu falei, vai de caso a caso, mas hoje a gente tem aí uma boa discussão judicial a respeito desse assunto. E já tem casos, né, sim. De quem, né, está aí cometendo adultério ser condenados, né? Sim. Hoje não... A gente tinha até então, no Código Civil antigo, normas ali que penalizavam o cônjuge, né, que cometia esse tipo de situação. Porém, hoje a gente não tem mais isso, mas ao mesmo tempo é possível, a depender aí do grau, da gravidade que for a exposição, a situação ali onde o outro cônjuge fica, existe a questão dos danos morais, né? Mas aí, novamente, uma ação judicial, totalmente outra questão e outra briga, né? Porque aí vai muito de você demonstrar provas e aquilo ali se desenrola durante anos, né? São questões, né, que estão aí postas, né? E que no dia a dia vão surgindo, porque né, você que trabalha especialmente nessa área, às vezes as famílias, né, que jamais imaginaria que teria algum tipo de problema, mas bastou, né, para começar e desencadear em uma briga, né? Uma briga familiar, né? Exatamente. E é bem comum, como você falou, às vezes não tem nada, surge um assunto ali, surge uma questão e desencadeia toda essa situação. Hoje, inclusive, na parte de imóveis, que eu trabalho bastante, com a parte de proteção patrimonial, existem diversas ferramentas para você proteger, evitar que isso aconteça, né? Com documentos, enfim, buscando justamente essas informações. Você se informar quais seriam as consequências se algo viesse a acontecer, como evitar que tais situações aconteçam, justamente na parte preventiva, né? Então, isso acontece, pode acontecer dentro de qualquer família, porém, hoje a gente tem diversas ferramentas aí para proteger tanto o patrimônio quanto a própria integridade ali daquela família, né? E manter sempre esse, vamos dizer assim, porque ninguém quer falar, né, sobre questão de morte, né? A família às vezes se resguarda, deixando, né, para não falar, porque mas às vezes é melhor falar, né? Exatamente, às vezes é melhor você... Tratar profissionalmente hoje. Exatamente, você sentar, conversar, entender o que vai acontecer. Como a gente estava falando antes do regime de casamento, né, escolhido pelo casal, às vezes a pessoa, ela casou naquele regime porque era o que ela chegou lá no cartório, indicaram, né, o legal, que a gente chama, exatamente. Então, ela nem sabe quais são as consequências, e não somente da morte, até de um próprio divórcio. O que vai acontecer lá com a casa onde eu moro, se eu me divorciar, se eu ou o meu cônjuge vier a falecer, né? Então, não é conversado sobre isso, não é buscado entender e saber quais são os riscos disso tudo, digamos assim, porque como qualquer ato da vida, tudo tem riscos, né? Tem benefícios e tem pontos negativos. Então, você buscar entender é muito bom. Inclusive, quanto a esse tema ali, você sentar, conversar sobre uma herança, para quem que vai ficar, o que eu quero que o patrimônio que eu construí a vida inteira, o que eu quero que seja feito depois que eu morrer com esse patrimônio. Hoje a gente tem, por exemplo, o planejamento sucessório, que ele vem justamente para isso. A família, o pai, a mãe e os filhos sentam e discutem para quem que vai ficar o imóvel A. Para quem que vai ficar o imóvel B, como que vai ficar isso, como que vai proteger esse patrimônio. Então, isso é bem interessante. Dentro do entendimento, assim. Dentro do entendimento, exatamente. Tem a mãe e o pai ali que tomam as decisões, digamos assim, mas os filhos estão participando, estão ouvindo, estão sabendo da vontade dos pais, e isso é bem interessante. E cada vez mais a gente vê aí uma procura no planejamento sucessório. Porque além de você conversar sobre isso, você já deixa tudo resolvido em vida. Então, existe a possibilidade
possibilidade, fora de um testamento, de você organizar todo o patrimônio e de já deixar doado aquele patrimônio para os filhos, enfim, para os herdeiros, e resolvido. Se eventualmente aquela mãe ou aquele pai vierem a faltar, não tem a necessidade de passar por um processo de inventário. Que, aliás, né, a herança agora tem sido debate também a nível até no Senado, enfim, né? Na Câmara também, mas especialmente para quem não tem, né? Para quem deixar. Recentemente teve uma situação, eu acho, alguém muito, né, bilionário lá em Porto Alegre que foi ao cartório e desejou deixar todo o patrimônio ao Neymar. Ele fez isso, né? Sim. E ele escolheu, falou que se identificava com o jogador aí do PSG e resolveu e fez. Deixar o patrimônio. Estava terminando. Então, o que acontece? Hoje, se você não tem mais herdeiros necessários, que a gente chama, né? Você não tem... Porque o que acontece? Se você não é casado, não tem filhos, aquele patrimônio volta para o pai ou para a mãe, ou passa para os irmãos. Então, ali, a gente tem uma cadeia sucessória que a gente chama. No regressivo. Exatamente, a gente tem essa cadeia sucessória. Se não existe mais ninguém dentro dessa cadeia sucessória, você tem ali a possibilidade de dispor dos teus bens como você bem entender, né? E inclusive, você mantendo a legítima, que a gente chama ali, que é a metade dos teus bens, para os herdeiros, né? Para aquele herdeiro necessário. Tem gente que já deixou para... O restante você pode... Mas tem gente que já deixou para os bichinhos de estimação também. Sim, né? existe casos que a gente vê de pessoas que querem deixar para o bicho de estimação, para o tratamento do bicho, para o cuidado, ou até para instituto de alguma coisa. Tem N situações. Bom, são casos, né, que realmente tem aí a nível de país que a gente acaba encontrando. Doutora, mais alguma situação aí para hoje que a gente possa destacar também, que fique à vontade? Eu acredito que seria mais isso, né? É sempre importante, novamente, relembrar da importância de você entender se o teu imóvel ele está regular ou não, quais são as consequências, o que pode acontecer. Eu identifiquei que lá na matrícula do meu imóvel não tem o meu nome. O que significa isso? Se a gente olha ali pela parte jurídica, né, digamos, se o teu nome ele não consta hoje na matrícula do imóvel onde você mora, que você é proprietário, você não é proprietário. Você é possuidor daquele imóvel, né? Então, até o próprio registro de imóveis é comum, nas matrículas atualizadas, vinha ali um carimbo dizendo quem não registra não é dono. Sim. Porque isso é muito comum. É um alerta. Exatamente, é um alerta para você saber que se o teu nome não está na matrícula daquele imóvel, você não é dono dele. Então, você sempre buscar entender se tem algo de errado, como prevenir ou como resolver o que já foi feito, isso é bem importante. Principalmente voltando ali. A gente tem pelo menos 50% de todos os imóveis no país, eles estão irregulares, estão problemáticos. Então, algum problema eles têm. Sim. E aí, se você pensa para o benefício da regularização de imóveis, que é você poder dar o imóvel em garantia, aumentar o valor de mercado dele em até 35%, você ser o legítimo proprietário, ter a segurança jurídica que aquele imóvel é teu e ninguém te tira, né? A não ser algumas exceções, isso é muito importante. Porque daqui a pouco, como a gente até antes estava comentando, o teu pai falece, tua mãe falece, enfim, você vai fazer um inventário, você resolve fazer o inventário e na hora de transmitir ali o imóvel, você descobre que o nome do teu pai não estava na matrícula. E aí a gente passa por todo um processo de regularização para conseguir finalizar esse inventário. Que vai tornar custo, né? Tudo muito mais demorado, muito mais caro de se realizar. Então, quanto antes a gente perceber e regularizar isso, melhor. Né? E eu acho que no mais seria isso, é mais essa aproveitando também, porque aí entra a questão dos seguros também, né? Tema que é bastante importante, a questão dos imóveis aí, né? E justamente isso, hoje as empresas, elas não querem colocar o seu patrimônio, digamos assim, em risco. Como a gente falou dos bancos antes. Os bancos, eles não vão financiar um imóvel, eles não vão pegar um imóvel em garantia se eles estão irregulares. Da mesma forma, uma seguradora, né? O teu nome, ele precisa estar naquela matrícula. Constando, né? Exatamente.
Se for locada, é outro. Sim, aí é outra situação. Isso, que aí porque tecnicamente... você vai apresentar o contrato de locação, sim. Então é bem... Principalmente se naquele contrato de locação existe ali uma cláusula que você precisa obrigatoriamente fazer um seguro, contratar... Existe hoje a necessidade de você contratar um seguro contra incêndio, né? Então, na locação é um pouco diferente a situação, mas ainda assim você vai ter que comprovar para aquela seguradora o porquê que você está querendo contratar um seguro para aquele imóvel, né? Exatamente. Bom, doutora, muito obrigado aí por ter vindo aqui hoje, né? E a gente vai falar ainda muito mais sobre isso, sobre essas... Aliás, aí na sequência também, o pessoal vai poder deixar pergunta aqui para a gente trazer e poder falar sobre esses temas tão importantes, né, na vida de todos, né? Sim, exatamente. Eu agradeço também. Esse é um tema, como a gente vem mencionando, né, ao longo da conversa, extremamente necessário, que a gente precisa conversar, a gente precisa sentar e falar sobre patrimônio e a importância que esse patrimônio tem nas nossas vidas e até depois, quando a gente já não estiver mais aqui. Né? Então, eu agradeço essa oportunidade. Podem ficar à vontade, sim, de mandar perguntas. Eu acho que é bem interessante a gente saná-las. Exatamente, porque informação nunca é demais em qualquer área, né? Exatamente. E na questão do direito também, especialmente aí do direito imobiliário, né? E também da regularização de imóveis, né? Lembrando só o escritório de advocacia aí que você atua hoje? Sim, eu sou sócia lá no Carne, Leto e Reichert. É um escritório voltado justamente para essa parte de proteção patrimonial. Então, a gente atua com a parte de direito tributário, planejamento sucessório, direito imobiliário. Então, ali tem as áreas que se complementam para justamente conseguir trazer a maior proteção para o cliente e manter ele ali numa segurança. Perfeitamente. Bom, gente, assim nós conversamos hoje, então, com a advogada Natália Galina, né, especialista em direito imobiliário e regularização de imóveis, né? Importante mais uma área aí, que, aliás, certamente muitos, né, não sabiam do tanto problema, né? 50%, 50% tá problemático, né, na questão aí dos imóveis, e não só aqui, né, no Brasil. No Brasil todo, exatamente. Mas, enfim, agora também uma nova... vamos dizer assim, não, assim para uma nova área de atuação também do direito, que agora também passa a atuar e atualizar isso, né? Sim, exatamente. Por isso o direito é importante também. Exatamente. Obrigado, doutor. Um abraço Obrigada. um abraço para os teus pais, né? Sim. Os amigos de longa data. Exatamente. Um abraço para eles lá. Gente, um abraço e até a próxima semana. Valeu. Acho que era isso, né? Isso. Desligar aqui. Aham. Será que falamos tudo? Faltou? Eu acho que foi bem pontual. Deixa eu ver quanto tempo deu, uma meia hora, 40 minutos, Léo? Ó, 35. Você viu como... Eu lembrei dessa dos amantes, porque outro dia eu vi que agora tem uma atualização, né? Eu vi, parece que tem uma atualização aí na... decisão que teve... recente aí. Aquela hora que eu comentei da decisão que teve agora sobre o muro, porque eu até quero dar uma olhada aqui para confirmar contigo, porque o que acontece? Todo dia